Olá, boa tarde, tudo jóia, tudo bem? Eu vou fazer uma live aqui sobre o segredo de falar em línguas. Uma análise teológica, histórica e apologética. Ok? E eu quero que vocês compartilhem aí com outras pessoas. É uma pesquisa que eu fiz. Prestem bem atenção. Coloquem coraçõezinho se gostarem. E nós vamos aqui falar sobre esse tema maravilhoso. É um artigo científico, tá? Que eu pesquisei, elaborei. Vou repetir o tema. Vou falar em línguas, uma análise teológica, histórica e apologética. Doutor e PhD em Teologia, Nelson Alves de Andrade. Boa tarde a todos que estão entrando aí. Gente, o presente estudo, ele tem como objetivo analisar o fenômeno do falar em línguas, conhecido como glossolalia, a partir de uma linguagem bíblica e teológica, histórica e interdisciplinar, fundamentados nos textos do Novo Testamento, especialmente nos relatos de Atos dos Apóstolos e nas epístolas paulinas. O trabalho investiga a natureza e o propósito desse dom espiritual dentro da tradição cristã. A atividade desse dom, ok? A pesquisa examina as principais correntes teológicas contemporâneas, com destaque para o cristianismo e o cessacionismo, evidenciando seus pressupostos, argumentos e implicações doutrinárias. Além disso, aborda o desenvolvimento histórico da glossolalia ao longo da história da Igreja, incluindo contribuições patrísticas e movimentos de renovação espiritual, como o pentecostalismo e o movimento carismático. Em uma perspectiva comparativa, o estudo também analisa manifestações semelhantes em outras tradições religiosas, como religiões afro-brasileiras, práticas xamânicas e experiências místicas orientais, destacando semelhanças fenomenológicas e diferenças essenciais quanto à origem, à finalidade e à interpretação teológica. Para isso são consideradas contribuições da ciência da religião, das ciências da religião, especialmente da psicologia, da antropologia e da linguística. A metodologia adotada é de natureza qualitativa, baseada em pesquisa bibliográfica e análise exegética, aliada a um método comparativo e crítico. A partir dessa abordagem, desenvolve-se uma defesa apologética cristã, que sustenta a legitimidade da glossolalia como manifestação do Espírito Santo, sem ignorar os desafios interpretativos e as críticas existentes. Conclui-se que o falar em línguas, embora compartilhe aspectos externos com fenômenos religiosos diversos, possui características teológicas específicas que distinguem no contexto cristão, especialmente quando alinhado aos critérios bíblicos de edificação
ordem e centralidade em Cristo. O estudo reafirma, assim, a importância de um discernimento fundamentado que interage a experiência espiritual e o rigor teológico. As palavras-chave desse meu trabalho, dessa minha pesquisa, é glossolalia, dons espirituais, Espírito Santo, teologia sistemática, apologética cristã e religiões comparadas. Eu tenho um abstract aqui, que é todo em inglês, que aqui eu falei o resumo do artigo científico, ok? Tem um abstract todo em inglês, mas eu não vou ler. Vamos para a introdução. Ao longo da história da fé cristã, poucas manifestações espirituais suscitaram tanto fascínio, debate e controvérsias quanto o fenômeno do falar em línguas, tecnicamente denominado glossolalia. Presente desde os primórdios da Igreja, especialmente nos relatos neotestamentários do livro de Atos dos Apóstolos, bem como nas epístolas paulinas. Esse dom espiritual transcende o campo da experiência religiosa individual, alcançando dimensões teológicas, dimensões históricas, psicológicas e até antropológicas. Prestem bem atenção. A glossolalia emerge, portanto, não apenas de um fenômeno devocional, mas como um objeto legítimo de investigação acadêmica, de pesquisas. Sua ocorrência em diferentes tradições cristãs, notadamente no pentecostalismo, no movimento carismático e em segmentos históricos da Igreja, revela uma experiência que, embora enraizada na revelação bíblica, assume múltiplas interpretações, conforme os pressupostos teológicos adotados nesta pesquisa. Nesse contexto, surgem tensões significativas entre correntes como continuismo, que defende a atualidade dos dons espirituais, e o cessacionismo, que sustenta sua limitação ao período apostólico. Entretanto, o debate se amplia ainda mais quando se observa que manifestações análogas à glossolalia não são exclusivas do cristianismo. Práticas semelhantes podem ser identificadas em diversas tradições religiosas ao redor do mundo, incluindo expressões afro-religiosas, experiências xamânicas, rituais do hinduísmo e fenômenos místicos em diferentes culturas. Tal constatação levanta questões cruciais. Trata-se do mesmo fenômeno? Possuem a mesma origem? Ou apenas compartilham semelhanças externas, enquanto divergem essencialmente em natureza e propósito? Diante desse cenário, a necessidade de uma abordagem interdisciplinar torna-se evidente. A teologia bíblica oferece o fundamento normativo por meio das Escrituras. A teologia sistemática organiza e interpreta essas verdades. A história da Igreja revela a evolução da compreensão e prática desse dom, enquanto áreas como a psicologia da religião, a linguística e a antropologia contribuem para a análise das manifestações humanas e culturais associadas ao fenômeno. Nesse contexto, a apologética cristã assume papel central, não apenas na defesa da legitimidade da glossolalia enquanto dom espiritual,
mas também na distinção entre experiências genuinamente cristãs e manifestações religiosas de outras matrizes. A questão fundamental desloca-se, assim, da mera observação fenomenológica para o discernimento teológico. Não basta reconhecer a existência do fenômeno. É necessário avaliar sua origem, seu conteúdo e seu alinhamento com a revelação bíblica centrada em Cristo. Este estudo, ele tem como objetivo realizar uma profunda análise, uma análise aprofundada e crítica do falar em línguas, integrando perspectivas bíblicas, teológicas, históricas e científicas. Ao mesmo tempo em que estabelece um diálogo com outras religiões, com outras tradições religiosas e com as principais correntes interpretativas contemporâneas. Busca-se, portanto, não apenas compreender o fenômeno em si, mas situá-lo dentro do amplo horizonte da experiência religiosa humana e da revelação divina. Assim, mais do que uma investigação sobre uma prática específica, este trabalho ele propõe uma reflexão sobre os limites da linguagem humana diante do transcendente e sobre a maneira pela qual o Espírito, segundo a fé cristã, possibilita ao ser humano ultrapassar tais limites, conduzindo-o a uma experiência de comunhão que excede a racionalidade, mas não a contradiz. A justificativa desta pesquisa. O estudo do fenômeno da glossolalia revela-se através da extrema relevância, tanto no campo teológico quanto nas ciências humanas, uma vez que envolve dimensões espirituais, históricas, psicológicas e culturais. Em um contexto contemporâneo, marcado pelo crescimento dos movimentos pentecostais e carismáticos em escala global, torna-se imprescindível uma análise criteriosa e fundamentada que permita compreender não apenas a prática do falar em línguas, mas também suas implicações doutrinárias e apologéticas. Além disso, a existência de manifestações semelhantes em outras tradições religiosas levanta questionamentos significativos acerca da natureza, da origem e autenticidade desse fenômeno. Tal realidade exige uma abordagem que vá além da experiência subjetiva, fundamentando-se em critérios bíblicos, teológicos e científicos. Assim, este estudo se justifica pela necessidade de oferecer uma reflexão aprofundada que contribua tanto para o meio acadêmico quanto para a edificação da fé cristã, promovendo discernimento, equilíbrio e fundamentação doutrinária. Vejamos os objetivos. O objetivo geral desta pesquisa é analisar o fenômeno do falar em línguas, glossolalia, sob uma perspectiva bíblica, teológica, histórica e científica, estabelecendo uma defesa apologética cristã e promovendo um diálogo com outras tradições religiosas. Temos também os objetivos específicos, que é investigar os fundamentos bíblicos da glossolalia do Novo Testamento, examinar as principais correntes teológicas, que é o continuismo e o cessacionismo,
e analisar o desenvolvimento histórico da prática na igreja, comparar manifestações semelhantes em outras religiões, avaliar contribuições da psicologia, linguística e antropologia, desenvolver uma defesa apologética cristã consistente e identificar critérios bíblicos para o discernimento espiritual. Vejamos a metodologia adotada nesta pesquisa. Este estudo adota uma abordagem qualitativa, bibliográfica e interdisciplinar fundamentada nas seguintes etapas: pesquisa bibliográfica, análise de obras teológicas, filosóficas e científicas relacionadas ao tema, incluindo livros, artigos acadêmicos e documentos históricos. Análise bíblica, exegética, estudo detalhado dos textos do Novo Testamento, especialmente Atos dos Apóstolos, 1 aos Coríntios, capítulo 12 ao 14. Abordagem teológica sistemática, organização das doutrinas relacionadas ao Espírito Santo e aos dons espirituais. Método comparativo, comparação entre o fenômeno cristão e manifestações entre outras religiões. Análise crítica. Vejam que o trabalho está bem completo. Avaliação das principais posições teológicas e científicas com base em critérios racionais e bíblicos. O referencial teórico deste estudo está estruturado em 4 eixos principais: teologia bíblica e sistemática, baseada em autores que abordam a pneumatologia e os dons espirituais, oferecendo fundamentação doutrinária e sólida. Teologia pentecostal e carismática, enfatiza a atuação dos dons espirituais e a experiência do Espírito Santo. Correntes críticas, o sensacionismo, que apresenta argumentos contrários à continuidade dos dons, contribuindo para o debate teológico. Ciências da religião, inclui contribuições da psicologia da religião, da antropologia e da linguística. Essas áreas ajudam a compreender o fenômeno em sua dimensão humana e cultural. O que é o falar em línguas? Evidentemente, aí muitas pessoas aí conhecem, né? O falar em línguas é um dom espiritual concedido pelo Espírito Santo, no qual o crente fala em idioma desconhecido por ele, podendo ser humano ou espiritual. Base bíblica, Marcos 16, 17, Atos 2, 14 e 1 aos Coríntios 12, 10. O primeiro registro é o dia de Pentecostes. O evento mais marcante ocorreu justamente no dia de Pentecostes, quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Atos 2:4, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. O significado, uma manifestação visível do poder de Deus, sinal da descida do Espírito Santo e uma comunicação sobrenatural. Tipos de línguas na Bíblia: Atos 2, línguas humanas, idiomas compreensíveis por outras pessoas, que foi o que aconteceu ali. Línguas espirituais, 1 aos Coríntios, capítulo 14, que é uma comunicação direta com Deus. Quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. O propósito do dom de línguas: edificação pessoal, 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 4. Quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Sinal para os incrédulos, 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 22. Comunicação direta com Deus é uma oração espiritual profunda. O segredo espiritual:
não está na técnica, mas na intimidade com Deus. E os elementos essenciais que nós temos aqui é uma vida de oração constante, a busca pelo Espírito Santo e um coração quebrantado, um coração rendido e uma fé ativa. Lucas capítulo 11, versículo 13, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. E Deus está pronto realmente a conceder do seu Espírito, o seu Espírito para as nossas vidas. Como receber o dom de línguas? Passos espirituais. Primeiramente, crer, não é? Você primeiro tem que ser uma pessoa regenerada, uma pessoa nascida de novo. Crer na promessa, buscar com intensidade, render-se ao Espírito Santo e abrir a boca e glorificar a Deus pela fé, né? Atos 2, 4 mostra que Deus concede, mas o homem fala. Uso correto na igreja. 1 Coríntios, capítulo 14, traz diversas normas, diversas diretrizes importantes que deve haver ordem, não deve haver desorganização, precisa de interpretação em público e não causar confusão, porque o Espírito de Deus não é espírito de confusão. Deus é Deus de ordem e não Deus de desordem. Os erros mais comuns é buscar apenas a manifestação e não relacionamento. Imitar a experiência de outros. Usar de forma desordenada e julgar quem não tem o dom. Ok? Não é porque o fulano fala em línguas que ele vai ser melhor do que aquele outro que não fala em línguas. Os benefícios espirituais. Fortalecimento espiritual, sensibilidade ao Espírito Santo, vida de oração mais profunda e uma edificação interior. Falar em línguas é um dom poderoso, mas o seu verdadeiro valor está na conexão com Deus. Não é um fim em si mesmo, mas é um meio de crescimento espiritual. Mais importante do que falar em línguas é viver uma vida cheia do Espírito Santo. E o falar em línguas, a pessoa não está cheia do Espírito Santo? De repente sim, de repente não. Falar em línguas é a voz do Espírito humano tocando o céu, quando as palavras já não são suficientes. Aí nós temos várias referências bíblicas, né, que é a própria Bíblia, Marcos capítulo 16, versículo 17, eu já citei aqui, Atos 2, 1 Coríntios capítulo 12 ao 14 e Lucas 11, 13. Vejamos o falar em línguas a glossolalia, uma análise teológica, histórica e sistemática. O fenômeno do falar em línguas, do grego glossais lailein, constitui uma das manifestações mais complexas da experiência cristã. Ela atravessa dimensões bíblicas, históricas, psicológicas e espirituais. Sendo interpretado de formas distintas pelas diversas tradições teológicas. A questão central não é apenas se o dom existe, mas qual a sua natureza. Qual é o seu propósito? Ele continua na atualidade? Vejamos aqui uma análise exegética do Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, que é a narrativa lucana. O livro de Atos apresenta a glossolalia como evidência da ação do Espírito Santo, um sinal missionário e um fenômeno audível e inteligível. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 6, indica a xenolalia, línguas humanas reconhecíveis. A interpretação aqui. Segundo Gordon de Fier, Atos descreve uma experiência normativa funcional, mas não necessariamente universal normativa. Nós temos aqui Coríntios, né? 1 Coríntios, a Epístola Paulina. Aqui nós encontramos a abordagem mais teológica. 1 Coríntios 14, versículo 2, quem fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus.
indica glossolalia como linguagem espiritual, não necessariamente inteligível. E atenção teológica, aqui nós temos Atos, línguas compreensíveis. Em Coríntios, nós temos línguas espirituais. E a conclusão acadêmica que nós chegamos aqui é que há uma possível distinção entre xenolalia e glossolalia. As correntes teológicas, nós temos aí o sensacionismo, que defende que os dons extraordinários cessaram após a era apostólica, e os principais teólogos nós temos B.B. Warfield e John MacArthur. Os argumentos é que são fundamentos apostólicos já estabelecidos, Efésios capítulo 2 e 20, e dons como sinais temporários. E temos a corrente do continuismo, que afirma que os dons permanecem até hoje. Nós temos aí teólogos importantes como Wayne Grudem e Sam Storm. E os argumentos que nós temos, que não há base bíblica clara para a cessação. E 1 Coríntios 13, 8 ao 10, aponta para a continuidade até a consumação. Vejamos o pentecostalismo clássico. Defende que línguas são evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Os principais representantes, nós temos William Seymour e Donald Green e Donald Gian. Carismáticos, sem exigência de evidência inicial obrigatória. Línguas são um dom, entre outros. Vejamos aqui uma análise patrística, os pais da igreja. Os primeiros séculos mostram uma diminuição da ênfase nas línguas. Exemplo, nós temos Santo Agostinho, que sugeriu que os dons eram mais comuns no início da igreja. Temos também João Crisóstomo, que afirmou dificuldade em compreender o fenômeno em sua época. A indicação é o possível declínio histórico da prática pública. Na dimensão sistemática, nós temos a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. A glossolalia, ela deve ser compreendida dentro da obra do Espírito na regeneração, na santificação e na capacidade ministerial. Vejamos que, na dimensão aqui devocional, a função é a edificação pessoal. E na dimensão eclesiológica, é a edificação da igreja com interpretação. E na missiológica, é um sinal evangelístico. Vejamos a análise linguística e psicologia, conforme nós mencionamos na pesquisa. Estudos modernos indicam que glossolalia possui estrutura fonética consistente. Não corresponde a idiomas humanos formais na maioria dos casos. Os grandes pesquisadores William J. Samarin, linguística, e a conclusão que é um fenômeno real, mas não necessariamente linguagem convencional. O segredo em nível avançado. O título do nosso trabalho é O Segredo do Falar em Línguas. Teologicamente, o segredo não é técnico, mas ontológico e relacional. Elementos profundos, união com Deus, união mística, ação soberana do Espírito e submissão da racionalidade humana. Romanos 8, 26, o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Vejamos críticas e desafios. Os problemas levantados: emocionalismo excessivo, que é emoções excessivas, falta de interpretação e confusão litúrgica. Resposta teológica, nós temos regulação paulina em 1 Coríntios, capítulo 14, que fala sobre a regulamentação dos dons espirituais e também discernimento espiritual. Síntese teológica. O falar em línguas pode ser entendido como um dom legítimo, multifacetado, dependente do contexto teológico. E a glossolalia permanece em fenômeno que desafia a teologia sistemática,
a prática eclesiástica e a experiência espiritual. Ela não deve ser supervalorizada, nem desprezada, mas discernida à luz da Escritura. A glossolalia não é meramente linguagem, é a interseção entre o finito humano e o infinito divino, onde o Espírito traduz o indizível em comunhão. Quem fala em línguas além dos evangélicos? Catolicismo carismático. Dentro da Igreja Católica existe o movimento Renovação Carismática Católica, RCC, surgiu na década de 1960, prática semelhante ao pentecostalismo e inclui falar em línguas, profecias e cura. Diferença, não consideram obrigatório como evidência inicial do Espírito Santo. Igrejas ortodoxas, casos raros. Na Igreja Ortodoxa, não é prática comum. Existem registros místicos isolados e ênfase maior na contemplação em silêncio, exicasmos. Religiões africanas e afro-brasileiras, candomblé, umbanda, há manifestações vocais durante o transe espiritual, linguagens ritualísticas ou sons não estruturados, associados a incorporações de entidades espirituais. O que é importante aqui não é o mesmo conceito teológico cristão, mas um fenômeno semelhante externamente. Religiões indígenas e xamânicas. Em práticas xamânicas, sons espirituais durante os rituais. Linguagem dos espíritos. Estados alterados de consciência, muito comum em culturas tradicionais da América, África e Ásia. Religiões do Extremo Oriente. Em algumas vertentes do hinduísmo, budismo, correntes específicas, há cânticos estáticos, ações repetitivos, estados meditativos e profundos, porém, não é glossolalia no sentido bíblico, mas pode parecer semelhante, porém não é o caso da Bíblia. Movimentos espiritualistas. No espiritismo, algumas manifestações mediúnicas incluem fala alterada, comunicação com espíritos, que não é o Espírito Santo, e linguagem comum em estado de êxtase. Uma análise acadêmica importante, pesquisadores como William J. Samarin concluíram que a glossolalia ocorre em diversas culturas, possui padrões fonéticos reais e está ligada a estados emocionais e espirituais intensos. Diferença teológica central. Aqui está o ponto mais importante. E aqui até essa minha pesquisa é a nível de doutorado. No cristianismo pentecostal, a origem é o Espírito Santo. A finalidade é edificação, comunhão, intimidade com Deus. Nas outras religiões, notem bem, entidades, espíritos ou estados mentais. Finalidade ritual, transe, comunicação espiritual diversa. Ou seja, o fenômeno pode parecer igual, mas a interpretação e a origem teológica são completamente diferentes. Consideração teológica crítica. A existência do fenômeno fora do cristianismo levanta questões profundas. É algo universal do ser humano? É manifestação espiritual diversa? Ou experiências distintas com aparência semelhante? Cada corrente responde de forma diferente. Os pentecostais distinguem origem espiritual. Acadêmicos veem fenômenos humano-cultural. E os cessacionistas usam isso como argumento crítico. O falar em línguas não é exclusivo dos evangélicos. Aparece em várias religiões e culturas. Tem formas semelhantes externamente, mas o significado muda completamente conforme a fé e a teologia. Nem toda língua espiritual tem a mesma origem,
pois a experiência pode ser semelhante, mas a fonte define o seu significado. Define o seu significado. Vejamos aqui a defesa apologética cristã do falar em línguas. A glossolalia é frequentemente questionada por três fontes: comparações com outras religiões, interpretação psicológica e críticas sensacionistas. A apologética cristã não nega a existência de fenômenos semelhantes em outras culturas, mas afirma que semelhança não implica identidade de origem. O fundamento bíblico é inegociável. A principal defesa começa na Escritura, em Atos capítulo 2, versículo 4. 1 Coríntios capítulo 12 ao 14 e Marcos capítulo 16, versículo 17. O falar em línguas não é uma invenção humana, mas um fenômeno histórico, apostólico, teologicamente estruturado. E o argumento central: se a Bíblia é autoridade, o dom não pode ser descartado sem base textual sólida. Diferença entre fenômeno e origem. Críticos afirmam: outras religiões também falam em línguas. Resposta apologética: a semelhança externa não define a origem. Exemplo, oração cristã e oração pagã, que é bem diferente. Milagres bíblicos e manifestações espirituais genéricas. Ok? Genéricas, são bem diferentes. A questão não é o fenômeno em si, mas a fonte, o propósito, o conteúdo espiritual. E o critério bíblico de discernimento, 1 João, capítulo 4, versículo 1, provai se os espíritos são de Deus. E a Bíblia fornece critérios claros, a centralidade é em Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. A edificação é espiritual. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4. E a ordem e coerência nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Resposta ao argumento psicológico. Alguns afirmam que glossolalia é produto do subconsciente, estado emocional alterado. Refutação. A psicologia pode explicar o mecanismo, mas não a origem espiritual. Experiências espirituais não são anuladas por terem manifestações neurológicas. A Bíblia reconhece experiências profundas do espírito humano. Romanos 8 e 26 fala que o espírito intercede. Respostas ao cessacionismo. Cessacionistas argumentam que os dons cessaram. Problema teológico, 1 Coríntios 13, 8 ao 10. Os dons cessariam quando vier o que é perfeito. Interpretação: perfeito, que é a consumação escatológica, não o fechamento do cânon. Logo, não há evidência clara de cessação no nível atual. A questão das outras religiões. Sim, existem manifestações semelhantes na realidade, mas defesa apologética, nem toda experiência espiritual vem de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, a Bíblia reconhece a realidade espiritual além de Deus, Efésios 6 e 12, e, portanto, semelhança pode indicar a natureza espiritual do ser humano ou a atuação de outros espíritos. A função teológica do dom. A glossolalia cristã tem características únicas: relacionamento com Deus, que é 1 Coríntios 14, 2, edificação espiritual, 1 Coríntios 14, 4, submissão à palavra, diferente de transe descontrolado, de perda de consciência, de incorporação. No cristianismo, a pessoa não perde o controle, ele coopera com o espírito. Argumento experiencial controlado. A apologética também considera a experiência, mas com critérios: transformação de vida, fruto do espírito, Gálatas capítulo 5, versículo 2, e experiência espiritual. A experiência válida é aquela que confirma a Escritura e produz santidade, produz uma mudança de vida, produz uma transformação de vida e o fruto do Espírito na vida da pessoa. Não adianta falar em línguas e profetizar e não ter o fruto do Espírito na vida.
Síntese apologética. A defesa cristã sustenta que o falar em línguas é biblicamente fundamentado, teologicamente coerente, espiritualmente discernível. E não pode ser invalidado por existência de fenômenos semelhantes ou explicações naturais parciais. Tranquilo? Vamos às nossas considerações finais aqui do nosso trabalho, da nossa pesquisa. O presente estudo, ele buscou analisar o fenômeno do falar em línguas, glossolalia, a partir de uma abordagem ampla e interdisciplinar, integrando fundamentos bíblicos, teológicos, históricos e científicos. Ao longo da investigação, tornou-se evidente que a glossolalia não pode ser reduzida a uma dimensão interpretativa, mas deve ser compreendida dentro de um contexto mais amplo, que envolve tanto a experiência espiritual quanto a reflexão teológica rigorosa. Do ponto de vista bíblico, verificou-se que o falar em línguas possui base sólida no Novo Testamento, sendo apresentado como um dom espiritual legítimo, relacionado à atuação do Espírito Santo na vida da igreja primitiva. A análise das diferentes passagens evidenciou que esse fenômeno possui múltiplas funções, incluindo edificação espiritual, sinal espiritual e instrumento de comunicação com Deus, sempre subordinado ao princípio de ordem, edificação e centralidade em Cristo. No campo teológico, o estudo revelou a existência de diversas correntes interpretativas, especialmente o continuismo e o cessacionismo, que oferecem leituras divergentes quanto à atualidade dos dons espirituais. Essa tensão, longe de enfraquecer o debate, contribui para o aprofundamento da reflexão e para a necessidade de um posicionamento fundamental, ou seja, de um posicionamento fundamentado, tanto na escritura quanto na tradição teológica. A análise histórica demonstrou que, embora a intensidade e a visibilidade da glossolalia tenham variado ao longo dos séculos, o fenômeno nunca esteve completamente ausente da experiência cristã. Movimentos como o pentecostalismo e o renovamento, ou avivamento, o movimento carismático, evidenciam sua emergência em contextos contemporâneos, reafirmando a sua relevância no cenário religioso atual. Por outro lado, a investigação comparativa com outras tradições religiosas evidenciou que manifestações semelhantes à glossolalia estão presentes em diversas culturas e sistemas religiosos. No entanto, conclui-se que tais semelhanças são predominantemente fenomenológicas, não implicando necessariamente identidade de origem ou de significado. Nesse sentido, a apologética cristã desempenha papel fundamental ao estabelecer critérios de discernimento baseados na revelação bíblica, especialmente no que diz respeito à centralidade de Cristo, à edificação espiritual e à coerência doutrinária. As contribuições das ciências da religião, particularmente da psicologia, da antropologia e da linguística, mostram-se relevantes para a compreensão dos aspectos humanos
envolvidos no fenômeno, sem contudo esgotar sua dimensão espiritual. Tais abordagens auxiliam na análise crítica e no diálogo acadêmico, mas não substituem a interpretação teológica fundamental da fé cristã. Dessa forma, conclui-se que a glossolalia deve ser compreendida como um fenômeno complexo que exige discernimento, equilíbrio e fundamentação. Ela não deve ser nem supervalorizada a ponto de se tornar critério absoluto de espiritualidade, nem descartada sem uma análise séria e consistente. Antes de ser avaliada à luz das Escrituras, da tradição cristã e de uma reflexão teológica, antes ela deve ser analisada, avaliada à luz das Escrituras, da tradição cristã e de uma reflexão teológica madura. Por fim, este estudo afirma que a verdadeira experiência espiritual cristã não se limita a manifestações externas, mas se expressa, sobretudo, em uma vida transformada, orientada pelo Espírito Santo e comprometida com os princípios do Evangelho. Assim, o falar em línguas, quando genuíno, não aponta para si mesmo, mas para uma realidade maior, a comunhão viva entre o ser humano e Deus. E a maturidade espiritual não se mede pela intensidade das manifestações, mas pela profundidade da transformação que o Espírito Santo produz na vida do crente. E concluindo, a glossolalia cristã não é apenas um fenômeno, é uma expressão da ação do Espírito Santo dentro de um contexto revelacional específico, Cristo e a sua igreja. E uma frase final apologética: nem toda voz espiritual vem de Deus, mas toda manifestação genuína do Espírito glorifica a Cristo, edifica a igreja e permanece submissa à palavra de Deus. As referências aqui: Teologia Sistemática, Wayne Grudem, Gold's Empowering Presence, Gordon Fee, Batismo e Plenitude do Espírito Santo, John Stott, Fogo Estranho, John MacArthur, e a Bíblia Sagrada Almeida Revista e Corrigida. E Counterfeit Miracles, B.B. Wartfield, Tongues of Men and Angel, William Samarin, The Charismatic Theology of Luke, Roger Stranden, a Bíblia Sagrada, que eu já mencionei aqui, nós pesquisamos, né? E a Bíblia Sagrada, que é a tradução de João Ferreira de Almeida, foi a Bíblia que nós usamos. Teologia Sistemática Atual e Exaustiva de Wayne Grudem, aqui está na área de Teologia Sistemática e Pneumatologia. Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, Stanley M. Orton. Teologia Sistemática, Millard Erickson. Teologia Sistemática, Luiz Berkoff. Estudos sobre o Espírito Santo e os dons espirituais. Temos aqui 3 livros maravilhosos. Batismo e Plenitude do Espírito Santo, John Stott. Outros livros mais. Outros livros que falam sobre pentecostalismo e glossolalia. Outros livros que estão falando sobre o sensacionismo e críticas. História da Igreja e Patrística, a Cidade de Deus, Santo Agostinho. Homilias sobre 1 Coríntios, João Crisóstomo. História Eclesiástica, Eusébio de Cesareia. O Sagrado e o Profano, Elíade. Miceia Elíade, que são religiões comparadas. Vários livros aqui sobre religiões comparadas, história das crenças e das ideias religiosas.
Antropologia e Xamanismo, outros vários livros. Linguística e Glossolária, também vários livros. Psicologia da Ciência da Religião, As Variedades da Experiência Religiosa, William James. Psicologia e Religião, Carl Gustav Jung. Sociologia da Religião, vários livros sobre sociologia da religião, vários livros sobre apologética cristã e vários documentos e artigos. E a solidez de uma teologia não está apenas na experiência que sustenta, mas nas fontes que a fundamentam. Então aí eu mencionei algumas referências que foram pesquisadas, foram várias, citei algumas. Eu espero que vocês tenham compreendido sobre o segredo do falar em línguas. Um grande beijo e um grande abraço para vocês todos. Muito obrigado a todos aqueles que participaram.